está preocupado com a verdade. A verdade. Aqui então Jesus cita um costume que eles adotaram, dizendo assim: porque Deus ordenou dizendo, honra teu pai, ao mandamento de Deus. Jesus está destacando primeiro o mandamento de Deus. Deus está dizendo, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe, que morra de morte. Que morra de morte. Jesus está destacando aqui a verdade, a palavra, o mandamento. Agora aqui, o versículo 8, ele fala da tradição. Mas vós dizeis, é o que a tradição diz: qualquer que falar o pai ou a mãe, é oferta ao Senhor, o que poderia aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. Sabe o que Jesus está colocando aqui diante da religião? Primeiro está colocando sobre a verdade. Ele puxou uma verdade que contraria a tradição deles. Jesus disse, olha, não está escrito que deve honrar o pai e a mãe, mas vocês falam assim, que qualquer que largar sua mãe ou seu pai para se ofertar a Deus, para se oferecer a Deus, é oferta a Deus. Esse não tem culpa não, ele está inocente diante de Deus. Sabe o que a tradição está dizendo? A tradição está dizendo o seguinte, olha, se você chegar a ofertar a Deus, você não precisa cuidar do seu pai não, vai cuidar de Deus, como se Deus precisasse de cuidar. Estão dizendo assim, você se ofertar a Deus, os teus pais estão envelhecendo, não precisa cuidar deles não. Vocês estão lá padecendo e você está servindo a Deus, se ofertando a Deus, trabalhando só para Deus, é oferta a Coban, a Deus. Então não precisa você sustentar, não precisa você estar ali ajudando seus pais, deixe seus pais lá, porque você está fazendo o melhor, você está fazendo a oferta a Deus, você está se entregando a Deus. E aqui dali parecia ser vantagem. Parecia ser vantagem. Uma pessoa chegar e dizer assim para os demais, oh, agora eu declaro que agora eu vou fazer a oferta a Coban. Que é a oferta a Coban? Oferta a Deus. Eu estou oferecendo agora a minha vida a Deus. Estou me sacrificando a Deus. Estou me separando para Deus. E agora que meus pais se virem para lá. Se eles estiverem doentes, se eles estiverem envelhecendo, se eles estiverem lá padecendo, que eles se virem para lá, não é mais da minha conta cuidar deles, porque agora eu ofereço a minha vida a Deus. E parece que isso parecia uma vantagem, a religião estabeleceu isso no meio deles, uma tradição que eles assumiram. Então, meus irmãos, Jesus ele vem cortando isso. Não adianta você tentar servir a Deus sem cumprir o mandamento. Você está servindo a Deus, mas cumprindo o teu mandamento, não o mandamento de Deus. Era isso que Jesus estava destacando. É isso que Jesus está deixando em foco. Lembra o que estava escrito lá em Romanos capítulo 10? Que Paulo, ele escreve aos Romanos, Romanos 10, que a gente leu no início do culto. Ele disse assim, irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Aí o versículo 2 diz assim, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Olha só. Paulo está dizendo, olha, o povo de Israel tem zelo por Deus, e são zelosos. E quem poderia falar de tão zelo como Paulo? Que Paulo era um fariseu, era zeloso na lei, era zeloso também dos costumes, nas tradições dos anciãos. Mas Paulo agora disse, agora eles têm um zelo por Deus, mas sem entendimento. É o que Jesus está mostrando aqui para os fariseus também.
E está dizendo que adianta vocês tentar servir a Deus sem conhecimento. O que adianta você servir a Deus sem entendimento? Vocês se lembram de usar, né? Um levita que foi buscar a arca. E eles foram buscar a arca do Senhor de qualquer jeito. Pegaram lá uma carroça nova, os jumentos lá, os bois novos, não foi nos jumentos, foi nos bois, e foi levar a arca. E a arca foi para cair, e Uzá foi tentar segurar a arca. E morreu na hora. Quando eu li aquele texto, eu fiquei até imaginando, meu Deus, o homem queria proteger a arca, o homem queria segurar a arca para a arca não cair, o Senhor mata o homem. Mas depois Deus fez me entender uma coisa, ele estava fazendo a obra sem conhecimento. Ele estava com zelo, protegendo a arca, mas sem conhecimento, porque a arca tinha que ser carregada pelos levitas, coberta ainda. Tinha que ter aquele mandamento que o Senhor deixou ali, que os levitas tinham que carregar a arca. E ali Uzá foi carregar a arca sem entendimento. Foi segurar a arca sem conhecimento. Estava descoberta. Estava levando de qualquer jeito. E a obra de Deus não deve ser levada de qualquer jeito. E como que a obra de Deus tem que ser levada, irmão Nelson? Tem que ser levada com entendimento. A obra de Deus tem que ser feita com conhecimento. A religião não, ela impõe a sua regra, ela impõe os seus regulamentos. Mas a verdadeira fé, a verdade é que impõe para nós é o conhecimento dessa verdade, e não as tradições, e não o costume, e não as palavras dos homens. Nós temos que entender, irmãos, o que está valendo para a nossa vida é a verdade. E é isso que Jesus está dizendo, vocês estão fazendo a obra de Deus, sim, mas sem entendimento. Vocês estão fazendo a obra de Deus, sim, mas sem conhecimento. E assim invalidaste pela vossa tradição. Agora Jesus destaca aqui. E assim, vocês estão invalidando pela vossa tradição o mandamento de Deus. Nenhuma tradição, nenhum costume tem que ser maior do que a palavra de Deus. A religião vai falando os seus costumes, suas tradições, mas vamos conferir se está de acordo com a palavra de Deus. Se não está de acordo com a palavra de Deus, dá licença. Eu saio desse barco. Porque o meu Senhor está me ensinando aqui que é necessário que eu siga atendendo o mandamento. A tradição é boa? É, quando ela está coerente, quando ela está de acordo com a palavra. Mas se ela não estiver de acordo com a palavra, se na minha igreja, se na minha congregação, o que é feito lá, os rituais que são realizados, a liturgia é realizado lá, os que é pregado lá na minha congregação não está de acordo com a palavra, saia desse campo, saia desse barco. É um barco furado, vai afundar. Jesus não está lá não. Jesus não está no meio dele lá não. Aí o que acontece? A pessoa que segue as tradições, mas não segue a verdade. A pessoa que segue os dogmas de uma religião, mas não tem preocupação de saber se aquela tradição, aqueles dogmas estão de acordo com a verdade. O que Jesus chama? Ele diz assim, hipócritas. Jesus chama de hipócrita. Todo aquele que segue a Deus sem o conhecimento se torna hipócrita. Porque segue a Deus sem entendimento, segue a Deus sem conhecimento, e isso é necessário. Hipócrita, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas ao seu coração está longe de mim. Olha só, os lábios louvam a Deus, o Senhor é meu Deus, o Senhor é meu pastor, mas os seus corações estão longe, porque o coração é que dá o entendimento. E se o coração não estiver com a palavra, aí é uma falsidade, é servir a Deus de forma falsa. É hipocrisia. E os dogmas, as tradições não mudam o caráter do homem.
O homem vai seguir aquelas tradições, mas continua o velho homem, continua mentindo, continua enrolando, continua adulterando, continua farreando, continua ainda prostituindo, continua fazendo um bocado de coisa. Por quê? Porque o que está no coração dele não é a verdade, mas a tradição, é o costume, é os dogmas religiosos. E o dogma religioso não transforma o homem. Aí Jesus diz: esse povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram. Olha só, por que adoram em vão? Ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Olha só, irmãos, Jesus é bem categórico. Jesus diz: mas em vão me adoram. Por que adoram em vão, Jesus? Porque ensinando doutrinas que são pensamento dos homens. Doutrinas que são pensamento dos homens. Doutrinas, ensinamentos que não têm base da Bíblia. É uma adoração vã. É uma adoração que não tem, posso dizer, solidificação. Não é sólida, é falsa. Pisar quebra. Pisar é um vidro. Pisar racha, quebra, afunda. A verdadeira adoração é aquela adoração que está em base com a verdade. É por isso que Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Em verdade. Essa verdade é a palavra de Deus. Agora, se eu adorar a Deus sem essa verdade, Jesus diz que é vã. É uma adoração vã. Então notemos isso, irmão. O que está válido aqui é a verdade de Deus. Jesus destacou aqui que a sua palavra, o seu mandamento, a sua verdade está acima da religião. E o que ele quer é que o homem siga essa verdade, que o homem conheça essa verdade. A religião não vai te levar a lugar nenhum, a religião não vai nos levar a lugar nenhum. Os dogmas, tradições não vai levar a lugar nenhum. Mas a verdade, essa palavra viva, que penetra o coração, que vai na alma, lá no fundo da alma e transforma o vil pecador para uma nova criatura, é essa palavra que faz o efeito, é a espada do Espírito. Ela é única que faz o efeito na vida do homem. Aleluia. É a única. Oh Deus. E é por isso que Paulo ele recomenda uma coisa importante. Em Filipenses capítulo 1, para eu venho encerrar aqui, diz assim, Filipenses capítulo 1, versículo 27, ele diz assim: somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho. Olha só, ao que Paulo está ensinando para a igreja de Filipos, aos filipenses. Ele está dizendo somente, mais nada, somente é só. Não tem mistura, não tem duplicidade, não tem companheirismo, não, é só ela. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho. Nós devemos nos portar com o Evangelho, não com a tradição. Devemos andar com o Evangelho e não com os costumes dos homens. Portai-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Que ânimo é esse que eu tenho que combater? A fé do Evangelho, crer no Evangelho, acreditar no Evangelho, viver no Evangelho, nascer no Evangelho. Aleluia. E viver no Evangelho. E diz: e em nada vos espanteis dos que resistem. Tem gente que resiste a este Evangelho. O que resiste? As tradições. O que resiste? O pecado, o pecador. O que resiste? Esse Evangelho. Os dogmas religiosos. E em nada vos espanteis dos que resistem. Aqueles que estão resistindo ao Evangelho, não é para se espantar com eles, não. A Bíblia diz, não é para se espantar com eles. O que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação,
isto de Deus. A salvação vem de Deus. Através de quê? Do Evangelho. Versículo 29, Filipenses 1. Porque a vós vos foi concedido, foi nos dado, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. A gente não tem que só crer nesse Evangelho, mas padecer por esse Evangelho. Então, meus irmãos, acima de tudo, o Evangelho da graça, o Evangelho do nosso Senhor, é o que deve permanecer, é o que deve ser cumprido, é o que tem que estar na nossa vida. É esse Evangelho. Que possamos atender, viver este Evangelho, porque o Senhor, Ele deixou, foi este Evangelho. Ele disse, quem crê neste Evangelho, e de pregar o Evangelho, não mandou pregar a lei, Ele não mandou pregar a tradição, Ele disse o Evangelho, esse Evangelho, que a religião às vezes quer cobrir para botar os seus legalismos. Ele está dizendo o Evangelho, e de pregar o que? O Evangelho, a toda criatura. Ele diz, aquele que acreditar, aquele que crê neste Evangelho, e ele for batizado, ele será salvo. Mas aquele que chegar o Evangelho a ele não crê, já está condenado. Já, no presente. Então, meus irmãos, nós devemos viver esse Evangelho. E eu digo, seja o pastor, seja o dirigente, seja qual for o ministro da palavra de Deus, devemos nós observar. A palavra de Deus manda nós observar as mensagens para que seja aceita. Porque se aquilo que é pregado não está de acordo com a palavra, irmão, seja anátema, não seja considerado. Então, aqui Jesus nos ensina o que é religião e o que é evangelho, o que é dogmas dos homens, tradições dos homens, e o que é evangelho do Senhor, o evangelho da graça. Nós fomos chamados e salvos por esse evangelho. Nós devemos viver este evangelho. Até eu, preste atenção, até eu, se eu pegar algo que não esteja nesse evangelho, não considere as palavras que saem da minha boca. Tá bom? Por isso que os crentes usam com a Bíblia. Para que serve a Bíblia na mão dos crentes? Para conferir se o que o pregador está pregando está de acordo com ela. Tá certo? Porque se não tiver, corta fora. Tá bom? Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor nos guarde e que a graça do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém. Graças a Deus.